Então tá, tô falando de classificação, né? Tô passando rapidinho em alguns algoritmos aqui, falando de algumas coisas que eu acho que são legais de recapitular, né? É, e eu ia começar agora, então, a Logistic Regression, né? Então, a Logistic Regression, ela é talvez o modelo de classificação linear que é o mais usual de todos, né? Então, ela é basicamente um modelo de classificação linear, WTX, uma reta de separação, né? Só que em cima dessa reta ela aplica uma função logística, né? Essa função logística ela aparece bastante em Deep Learning, né? Ela é meio que uma normalização, né? Para a saída lá do WTX. Então, o WTX está aqui, né? Quando ele é positivo, ou seja, ele está de um lado lá do plano, né? Maior que zero aqui. Essa função logística ela normaliza, né? Para transformar isso em meio que em probabilidade ou como uma noção de probabilidade, né? Então vai ter um valor maior que 0,5, né? Aplicando essa equaçãozinha aqui, né? Em cima desse valor. E se ele for negativo, se estiver do lado de cá, é um valor de probabilidade menor que 0,5, né? Então, maior que 0,5 pertence à classe 1, menor que 0,5 pertence à classe 0 ou classe menos 1, enfim, né? É uma forma de normalizar a saída ali, né, do WTX, né? E fazer um processo de classificação probabilístico, né? Em redes neurais isso é bastante usual, né? A saída das redes neurais normalmente seguem esse padrão aqui, né? Que pode ser para duas classes ou para mais classes, né? Dá para usar essa mesma ideia aqui de normalização de saída, né? E transformar tudo em probabilidade, né? Então, por conta disso, esse modelo ele é bem recorrente. Então, o nome dessa função é sigmoide, né? Tem essa cara em S aí, né? Para tornar tudo em termos de probabilidade. Ela também tem uma função de custo, né? Lembra lá que eu falei para vocês que tem sempre o framework ali que é escolher uma função de custo, né? Então, a função de custo em classificação, ela tem que refletir um erro de classificação, né? Então, quanto mais errado, né? Então, se eu quero minimizar alguma coisa, deixa eu partir desse pressuposto, né? Se eu quero minimizar uma função de custo que eu estou chamando de J aqui, né? Para encontrar qual é o W, né? Cujo valor ótimo leva ao mínimo dessa função. E eu estou trabalhando com classificação, essa função aqui ela tem que refletir, então, para a gente um erro de classificação. Porque se ela refletir um erro de classificação, significa que quando eu minimizar esse erro de classificação, que eu vou ter um W que leva ao máximo acerto de classificação. Então, essa função loss aqui da Logistic Regression, né? Ela aparece bastante em Deep Learning também, ou nesse formato para duas classes, ou num formato para mais classes, né? Então, vale a pena eu falar um pouquinho sobre ela aqui, como que ela funciona, né? Então, ela tem duas parcelas, e lembrem que o que ela reflete é erro de classificação, tá? Ou seja, quanto maior esse valor de J, maior o erro de classificação. Então, vamos supor dois cenários aqui, né? Então, φz é o resultado daquilo que que o meu modelo está atribuindo, né? Então, isso aqui seria vou chamar aqui do valor atribuído do modelo, né? Não tem um nome melhor ainda para isso, mas vai ser esse cara aí. E aqui eu sei se o Y, né? Ele era um ou da classe zero, se ele pertencia à classe 1 ou classe 0. Então, esse cara aqui é o label conhecido, né? Então, quando eu acerto, o Y ele tem que ser igual ao φ z, né? Então, se o φ z, né, tendeu a um ali, né? E o label verdadeiro era um, beleza, isso é um acerto de classificação. Acerto de classificação, já que o J mede o erro, nesse caso aqui tem que ser zero. Beleza. Agora, se o φz atribuiu valor mais perto de zero aqui, né? Veja que o φz ele é normalizado entre 0 e 1, né? Mas se ele atribuiu o valor mais próximo de zero, e ele deveria ser um, então esse erro aqui tem que ser alto, né? Então tem que
refletir isso nessa função, né? A mesma análise vale se o y era zero, né? Se ele era zero e foi classificado como zero, beleza, o erro é zero. Caso contrário, ele vai subindo aqui quanto maior o, o erro cometido pelo meu FIDZ. Então, o que essa função tenta aqui, né, ao minimizar essas duas coisas tudo junto, eu não estou analisando individualmente essas porções, porque acho que não importa muito aqui, o que importa é essa análise global, né? Ela vai tentar sempre achar um W cujo FIDZ leve para essas operações aqui no canto, né? Acertos de classificação. Então, quando eu minimizar essa função, eu vou achar o W que opera, né? Nesses mínimos aqui da função, né? Então, essa aqui é a interpretação dessa loss function aqui, que é chamada log loss. Eu vou dar outros nomes para ela mais adiante, lá quando for retomar, mas ela aparece bastante em Deep Learning aqui nas redes neurais, se usa bastante esse tipo de loss function aí, tá? Então, a interpretação dela é essa que eu estou colocando aqui para vocês, né? Para tentar minimizar o erro de classificação. Não vou abrir mais essa equação para não confundir, porque acho que o ponto importante era esse aí que eu falei, tá? Beleza. Então, essa é a função da Logistic Regression, e ela, no fim das contas, se eu for colocar ela aqui num dataset, né, qualquer, ela vai ser uma reta. Então, ela é sempre uma reta, né? Essa reta, ela tem uma característica que ela é uma reta onde a probabilidade é 0,5, né? Daqui para cá ela é verde, daqui para cá é azul. Daqui para cá azul, daqui para cá vermelho. Então, é só essa é a interpretação aí dessa função, tá? O treinamento é descida em gradiente, que a gente vai falar mais adiante em outra aula, tá? Outro classificador bastante usual, né? Support Vector Machine, né? Então, o Support Vector Machine, ele também é um classificador linear. Então, ele também é uma coisa WTX mais W0, ou WTX só, né? Esse é o formato desse classificador, mas ele tem uma diferença importante que é a seguinte, né? Quando esse W é determinado, né? Se a gente for ver aqui nesse caso, né? Existe um classificador linear que leva a separação da classe azul da laranja, né? Com 100% de acerto para todos esses caras aqui que estão pontilhados, né? Todos eles resolvem o problema. Mas tem um deles, que é esse que passa bem no meio aqui, que é o que separa a azul da laranja com margem máxima, né? Então, essa distância entre o cara azul aqui mais próximo do tracejado e o laranja mais perto do tracejado, que definem essa margem de separação aqui, né? Essa margem é máxima, né? Se eu for olhar aqui, ó, essa margem para esse cara aqui, ela é bem pequenininha, né? Outras margens também vão ser menores do que essa. Então, ela tenta colocar meio que no meio do caminho entre essas duas classes, né? E esse meio do caminho é o que dá a margem máxima, né? Então, essa é a característica mais importante da SVM. Ela vai achar esse W, cuja margem de separação, escrever isso que é importante, né? A margem é máxima, né? Não vou explicar, né, como que se chega nisso, né? Vou pular essa parte mais matemática, né? Mas a solução geral é que se a gente minimizar a norma do vetor W aqui, né? Por incrível que pareça, isso aqui é o que maximiza a margem, tá? Se alguém quiser entender mais sobre isso, depois eu posso até mostrar aí a origem desse negócio. Mas, enfim, maximizar a margem é minimizar essa norma L2 aí desse vetor W, né? E às vezes aparece também nessa formulação da SVM um outro fator aqui, né? Para casos não linearmente separáveis, né? Então, quando eu tenho padrões não linearmente separáveis, eu coloco aqui uma flexibilização da otimização, né? E um parâmetro C aqui que é um hiperparâmetro, então eu tenho que definir ele aqui, né? E o efeito desse parâmetro, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho aqui, né? Num exemplo, porque isso aqui às vezes também passa batido e eu acho que vale a pena recapitular. Então, esse parâmetro C, ele fala o seguinte: quanto maior for ele, menos erros de treinamento eu vou tolerar. Nem que para isso eu tenha que deixar uma margem bem pequenininha de separação, como esse caso aqui. Se eu colocar um valor pequeno para esse C aqui, eventualmente eu aceito algum erro de classificação
em detrimento de ter uma margem maior, né? Aí, eventualmente, no treino eu tenho um erro menor, mas no teste eu posso ter um erro maior, e isso aqui ajuda a reduzir o overfitting, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então, esse parâmetro C, no fim das contas, ele é um negócio chamado regularização, porque regularização é o nome que se dá àquilo que ajuda a reduzir overfitting em machine learning, tá? Então, um valor muito grande para ele, ele acaba tornando a margem pequena, não tolerando erros ali, né? E ele acaba penalizando, né? Possivelmente o acerto de teste, né? E valores menores, ele tem uma flexibilidade maior, né? Com relação a erros de treinamento versus teste, né? Então, essa é a interpretação desse parâmetro, que às vezes também passa batido, acho que é legal comentar um pouquinho sobre ele, né? A SVM, ela também pode se tornar não linear, né? Ela pode ter uma coisa como essa daqui, ó. Essa superfície de separação vermelha que eu estou colocando aqui entre a classe azul e a classe vermelha, tá? Como que ela faz isso? Ela usa, então, a história do kernel, né? Então, o kernel é um artifício aí, né? Que você pode colocar no meio da SVM ali, né? E o kernel, ele implicitamente aumenta a dimensionalidade, então é como se ele criasse novas features, né? Então, nesse caso aqui, é como se eu estivesse criando, e ele não faz isso, mas é uma analogia, né? Ele cria dimensões adicionais, e essas dimensões adicionais tornam o problema linearmente separável. Aqui nesse espaço eu posso traçar, então, uma reta da SVM lá, né? Com margem máxima, né? Resolvo a SVM aqui, acho o WTX nesse espaço aqui, né? E aí, quando eu volto para cá, quando ele volta, em função do uso do kernel aqui, simplesmente ele consegue coisas, né? Desde que sintonizado, né? O kernel também depende de alguns parâmetros, né? Desde que devidamente sintonizado, eu consigo superfícies de separação não linear. Esse mapeamento daqui para cá e de lá para cá a gente não conhece, né? A gente só conhece o produto interno que é dado pelo kernel, né? E a gente não tem controle sobre isso, né? O que a gente pode controlar, por exemplo, se estiver usando um kernel gaussiano, vou escrever a equação dele aqui, entre dois exemplos aqui, quaisquer, né? É uma coisa mais ou menos assim. X menos Y, norma L2 aqui, né? Um hiperparâmetro sigma ao quadrado. O expoente, né, desse negócio aqui. Tá meio horrível aqui minha escrita, mas enfim. Então, eu substituo aonde existe um produto interno X transposto Y, que aparece lá na SVM, eu substituo pelo kernel dessa maneira aqui, né? E aí ele implicitamente fornece esse negócio aqui, eu não preciso controlar. O que eu preciso controlar é esse parâmetro aqui, esse hiperparâmetro sigma, se for um kernel gaussiano, que é o caso desse cara aqui, né? Aí né, ele pode fornecer soluções que podem se aproximar a essa ou podem ficar bem ruins, né? E tem que sintonizar ele por meio de validação cruzada, assim como sintoniza o C ali que eu falei anteriormente, né? Então essa aqui é a ideia desse cara aí, tá? Dúvidas sobre esse ponto aí, rapaziada? Essa história é longa, né? Tô contando um resumo aqui gigantesco, né? Se alguém tem, né, aquele ímpeto de tentar entender isso aí, porque eu sei que às vezes acontece, né? SVM, ela gera essa frustração para quem trabalha com isso há um tempo, né? Se quiserem um pouco mais, eu também posso indicar depois aí material sobre essa compreensão do que é esse kernel trick aí, né? Enfim. Então, a SVM também pode ser não linear, né? Essa que é a conclusão desse negócio. Rapidamente sobre métricas usadas em classificação. Então, métricas, né, a maior parte delas parte da matriz de confusão. Matriz de confusão, você monta uma matriz aqui, no caso, duas classes, pode ser estendida a mais, né? Mas em duas classes aqui eu tenho aquilo que o meu modelo está predizendo, né? Está atribuindo aos exemplos. Tenho os valores verdadeiros de cada classe, né? Monto uma matriz onde o que está nessa diagonal aqui é um acerto, o que está fora é um erro, né?
Atribuiu 0 era 0 para 71 exemplos, atribuiu 1 era 0 para 1, então é um erro, né? E tem um nome para esses erros, né? Esse erro aqui é falso negativo, né? Esse acerto é um verdadeiro positivo e esse acerto aqui é um verdadeiro negativo. E aqui, quando ele erra, né, ele disse que era 1, mas a classe verdadeira era 0, né? Que errou 2 aqui, esse é um falso positivo, né? Então, se eu olhar para essa matriz aqui, eu posso levantar algumas métricas, né? Por exemplo, que a gente vai falar mais aí, né? Acurácia, né, que é pegar a diagonal principal aqui dessa matriz e dividir pela soma de todos os elementos da matriz, né? Isso é a definição de acurácia, né? Existem outras métricas que olham, né, um pouco mais de detalhe para os erros aqui, né? Por exemplo, o precision e o recall, né? O precision, ele olha o que acontece nessa coluna aqui, né? TP sobre TP mais FP, e o recall olha para o que acontece aqui, né? Então, se eu fizer uma média harmônica aqui entre esses dois caras, né? Precision vezes recall mais soma, multiplicar por 2 aqui, eu tenho uma métrica chamada F1 score, né? Que é esse cara que está aqui. Também é uma métrica entre 0 e 1, assim como a acurácia, né? Com a vantagem desse cara aqui ser menos influenciado em relação a algum desbalanceamento, né? Então, se você tem algum desbalanceamento entre classes, né? Muitos exemplos de uma classe e poucos de outra, né? É mais indicado usar essa média harmônica aqui do F1 do que a acurácia, né? Pense num exemplo extremo aqui da acurácia, sei lá, que eu tenha alguma coisa assim, né? Então, se eu for... Tenho muitos exemplos da classe 1, poucos da classe 2, né? Então, se eu for somar isso aqui e dividir pela soma total, vai dar um valor muito alto, né? Muito embora eu tenha um erro bem significativo para essa classe de baixo, né? Então, a acurácia lida melhor com esses cenários aqui de desbalanceamento, né? A gente vai procurar trabalhar bastante com F1 aqui quando a gente estiver no cenário desbalanceado, tá? Então, esse é o nosso cenário mais recorrente aí, né? Regressão, como eu disse, todos os modelos de regressão ali, de classificação, a gente pode usar para regressão, alguma adaptação ali é necessária, mas também não é nada muito complexo, né? O que muda é o vetor y, basicamente, né? Depois o método tem um ajuste ou outro ali para lidar com a regressão, mas a estrutura é muito parecida, né? Um detalhe é que na regressão aparece uma coisa, que é a regressão usando polinômios, mesmo que seja uma regressão linear aí, né? Linear em termos dos parâmetros, né? Não em termos do modelo. E isso aqui é importante para a gente já dar o gancho aqui na história do overfitting, né? E aí discutir esse tópico, né? Então, a regressão polinomial, ela faz o seguinte, né? Ela usa um modelo aqui, né? Que, por exemplo, cria outras features a partir de uma determinada feature. Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu queira prever o preço de uma residência a partir do tamanho dela, tá? Eu posso usar, por exemplo, um modelo que é uma reta, né? Então, seria WTX lá, né? Mais W0, que isso, como é unidimensional, então seria θ1 vezes x, esses são os parâmetros, né? θ1 e θ0. Coeficiente angular e o deslocamento aqui, né? Que dá essa reta. Eu poderia criar uma outra feature, que é pegar esse cara aqui e elevar ao quadrado ele, por exemplo, né? Eu vou criar um outro parâmetro aqui, θ2, e aí eu posso ter uma coisa não linear, como essa aqui, né? Ou eu posso exagerar, né? Criar, né, um outro polinômio ao cubo, à quarta, e aí ter esse resultado aqui, né? Que passa aqui com um erro nulo em cima dos dados, né? Então, se eu minimizar esse J aqui, que é o erro quadrático médio lá, o MSE que eu falei antes, né? Para esses três casos aqui, o que eu obtenho é esse cenário que eu estou mostrando em azul, né? Esse cenário aqui, se a gente for analisar, né? Ele tem os extremos que a gente vai tentar evitar aqui em Machine Learning, Deep Learning, né? O primeiro caso seria o caso do underfit, né? Então, eu tenho, né, pensando que os dados de treinamento são esses em vermelho aqui, né? Eu tenho um erro relativamente alto para quase todos os exemplos, exceto um ou outro ali, né? E se eu imaginar que o meu conjunto de teste vai aparecer com esse mesmo comportamento aqui, né? Eu vou ter erros igualmente altos para o conjunto de teste, né?
Então, o cenário de underfit, que é um cenário que a gente tem um bias muito alto, né? Essa é a definição que se usa em machine learning, né? Eu tenho um erro de treinamento alto e um erro de teste alto. O outro extremo, que é o overfitting, que é mais comum, né? O que acontece aqui é que eu consegui passar com um erro zero, né? Então, um erro de treinamento bem baixo aqui, né? Mas se eu for olhar aquele comportamento ali que eventualmente a gente pode esperar para o conjunto de teste, né? Ele vai ter um erro alto, né? Então, eu tenho um erro baixo de treinamento e um erro alto de teste. Então, esse é um modelo que a gente chama que tem uma alta variância, né? Porque para exemplos que estão bem perto, os erros são bem diferentes. Então, existe uma variância alta para os erros, né? E aí tem um balanço entre esses dois extremos aqui, que é esse modelo, né, mais adequado aqui, né? Que tem um erro não tão baixo de treinamento, mas também não vai ter um erro tão alto de teste, né? Então, aqui já entram duas coisas, né? Aqui, quando eu criei essas novas features, né? Veja que o aumento de dimensionalidade, ele naturalmente pode levar a situações de overfitting, né? E esse aumento de dimensionalidade está relacionado a um aumento de complexidade do modelo. O que é complexidade? Complexidade é o número de parâmetros, né? Eu criei novas features, eu precisei de novos parâmetros aumentam a complexidade, aumento de complexidade é aumento de dimensionalidade, aumento de dimensionalidade é overfitting, né? Maneira mais rápida e rasa aí, né? Então, é aqui que meio que vem a origem, né, do overfitting, né, do que eu estava falando anteriormente, né? É, como que a gente reduz o overfitting? Existem algumas maneiras, eu vou falar mais sobre elas em algumas aulas para frente aí, né? No caso de Deep Learning, né? Mas a maneira mais clássica é realizar o controle de complexidade, né? Ou seja, você parte de um modelo que tem possivelmente alta complexidade e tenta punir ele, né? Penalizar aqui, remover algumas dessas características aqui, né? Ou não dar tanta ênfase a elas, né? De tal maneira a sair daqui e vir para cá, tá? Isso é o que se faz bastante em Deep Learning, né? Então, qual que é a sequência, né? A sequência é incluir um negócio chamado regularização, né? Por exemplo, se você está trabalhando ali com aquela regressão lá, né? Um MSE lá, né? O erro médio quadrático e tal, você inclui um termo de regularização, que pode ser, por exemplo, essa regularização L2 aqui, né? Norma L2, um vetor, ou alguma coisa parecida com isso, né? Tem sempre um parâmetro de regularização, e esse cara aqui, na verdade, é um hiperparâmetro, tem que setar ele, né? A priori aí, né? Ou escolher via validação cruzada. E o que esse cara faz quando eu somo ele junto com o MSE aqui, ó, o que ele faz é, ele não vai nem olhar o menor erro do MSE aqui, né? Ele não vai ter a solução do MSE, vamos supor que a solução do MSE é essa solução em curvas de nível que eu estou plotando aqui, né? Como se isso fosse uma superfície, né? E eu estou cortando ela e olhando as curvas de nível aqui, né? Que é essa branca aqui, né? O erro dela, o menor erro do MSE está aqui, né? E o menor valor para esse cara aqui é quando a norma é nula, está aqui. Quando eu misturo essas duas coisas aqui, né? Eu vou ter um erro quadrático que não é o menor de todos, né? Eu estou vindo para cá, né? Não é o menor erro que eu iria obter, mas em compensação, os valores de W que eu estou tendo, né? Ou θ1, θ2 que eu estava usando lá, né? Eles vão ficar menores, né? Então é como se eu estivesse fazendo o seguinte, ó. Eu estou disposto a errar mais no treinamento, que é o que acontece aqui, né? Saindo da direita e vindo para a esquerda. Então, estou disposto a pagar por esse erro, desde que eventualmente eu reduza os valores de alguns parâmetros, em alguns eu posso até quase zerar, que seria como se fosse remover aqui, né? E aí chego nesse modelo que está aqui. Então, a regularização, ela controla a complexidade, ela tenta diminuir ali a complexidade do modelo, né? De uma certa forma, diminuir a dimensionalidade, né? Para tentar chegar numa solução que seja esse balanço entre erro do que você quer atingir, regressão, nesse caso aqui, podia ser classificação, é quase igual, né? E um modelo regularizado, tá? O que é Deep Learning?
né? Isso aqui também é muito importante ficar na cabeça de vocês já a partir de hoje, né? Deep Learning, você vai pegar um modelo extremamente complexo, grande, né? Por isso que ele é deep, né? Com muitos parâmetros, com uma dimensão de W aqui enorme, né? Que quase vai sempre levar ao overfitting, mas você vai estar sempre tentando regularizar para fugir do overfitting. Então, você vai tentar ser o mais profundo, né? O mais deep que você puder ser, né? Do modelo, que vai quase levar ele ao overfitting, mas aí você vai regularizar de tal maneira que você tente escapar do overfitting. Esse é sempre o balanço que você tenta fazer em Deep Learning, né? Por isso que a coisa foi para esse caminho, né? E uma maneira de regularizar, né, é essa que eu mostrei aqui, mas também quanto mais dados você tiver, melhor fica, né, a chance de você escapar de um overfitting. Então, por isso que em Deep Learning a gente precisa normalmente de muitos dados, né? É meio que o balanço, né? Mas isso a gente vai falar mais adiante. Só é importante isso ficar claro para vocês desde já, para entender o que, que é o contexto do Deep Learning, né? Não sei se deu para acompanhar aí, ou se ficou alguma dúvida aí do que eu falei, pessoal. Não, bem tranquilo, André. Uhum. Eu, em alguns projetos, a gente também fazia o dimensionamento da rede para evitar o overfitting, né? Então, a gente reduzia o tamanho da rede para diminuir o espaço do hiperplano também, né? Ia por um outro caminho para fazer isso, Uhum. mas é bem bacana mesmo como a regularização é super importante no processo. Uhum. Sim. Eu vou falar de algumas outras dicas sobre regularização, né? Só meio que para a gente adiantar esse tema aqui, resgatar no contexto de machine learning o que, que ela significa, né? Hum, show de bola. Então, beleza. Vou falar então rapidinho de algumas coisas que faltam aqui, né? Aprendizado supervisionado, né? Clustering, tá? Então, falei para vocês lá, né, que clustering tem três tipos, né? Não são só esses, né? Mas são os mais recorrentes, né? De localização, né? Coisas que estão separadas no espaço, densidade, né? Que tem grupos com densidades diferentes e grupos com formatos diferentes, né? Eu vou falar mais de um método que cabe bem para esses dois cenários de cima aqui, né? E um método que cabe bem para esse cenário de baixo aqui, só para a gente recapitular, tá? É, então, método clássico de agrupamento, K-means, né? O que o K-means faz? Ele tenta descobrir o centro e os padrões que pertencem a um determinado centro. Esse centro é como se fosse um centro de massa de um grupo de dados, de uma massa de dados, né? Então, eu inicializo aqui dois pontos, dois centros quaisquer, né? Vamos supor que eu estou selecionando o K igual a 2, que é o número de centros aqui, né? Do K-means, eu tenho que escolher isso, é um hiperparâmetro, né? Então, inicializei aleatoriamente. Aí, o que que eu vou fazer na etapa seguinte? Eu vou ver quem está mais perto desse centro aqui vermelho, vai ser vermelho. Quem estiver mais perto do azul vai ser azul, do ponto de vista de distância euclidiana, né? Distância euclidiana é esférica, né? Aí, na etapa seguinte, eu vou ver, beleza, aqueles caras que eram vermelhos, eu vou atualizar o centro de massa deles. Então, esse X que estava aqui vai passar para cá, ó. Então, ele muda o centro de massa a partir dos caras que ele atribuiu como vermelho. Mesma coisa ele faz para azul, né? Jogou para cá, atualizou. Aí ele vai repetir aquela outra etapa, né? Etapa de ver quem é mais perto do azul vira azul, quem é mais perto do vermelho vira vermelho. E fica alternando essas duas etapas aqui até algum critério de convergência ser atingido, né? Pode ser o número de interações, pode ser aí, né, tem como você medir uma loss function para isso também e ir acompanhando, né? Não vou falar sobre isso, mas é possível, né? E aí convergir aqui para o final, né? Então, essa que é a ideia do K-means, ele tem essa limitação de ter que escolher aqui o número de centros, né? E, em geral, ele é um pouco mais aplicado ali para cenários de clustering de localização e alguma coisa de densidade, né?
Densidade, na verdade, existe o Gaussian Mixture Model, né? Que ele tenta colocar uma gaussiana, bem parecido com o K-means, né, em termos de algoritmo, né? Ele tenta colocar uma gaussiana em cima dos dados aqui, vai ajustando da mesma maneira, né, que o K-means faz, né? Alternar essas duas etapas, né, que é o expectation e o maximization ali, né? Quer ver quem está mais perto e depois atualizar o centro de massa, basicamente isso. Só que ele usa mistura de gaussianas, né? Usa, não é só é o centro de uma função gaussiana ali, né? Uma PDF gaussiana multidimensional. E aí ele é um pouquinho melhor do que o K-means, né? Um pouquinho mais genérico para clusters que envolvem densidade, né? Porque naturalmente ele é voltado para isso, né? Então esses dois caras aqui nesse cenário servem mais para esse contexto. E aí o outro, né, que é o DBScan, né? DBScan, eu não vou detalhar a explicação dele aqui, né, mas ele é um cluster voltado para coisas que têm um formato arbitrário, né, como esse aqui que eu estou colocando, né. Ele vai percorrendo, né, os pontos do dataset, né, e vai classificando eles como core points ou border points aqui, né, e vai percorrendo, né, como estou mostrando aqui com essas esferinhas aqui dentro de um raio, né, ele olha dentro de um raio e vai conectando core points, né, que são pertencem a uma mesma vizinhança, né? E quando ele conectou todos aqueles core points, ele passa para uma outra região do espaço, né? E essa passagem para uma nova região define um novo cluster, por isso que muda a cor aqui, né? Então ele pode definir, né, coisas que estão. É como se ele estivesse viajando assim localmente, né? É... Ele não está preocupado com o espaço como um todo, ele está olhando só localmente o que está acontecendo. E ele vai navegando localmente aqui, né? E aí definindo esses grupos a partir disso. Uma hora que ele terminou essa navegação local, ele pula para uma outra região, e esse pulo para uma outra região é que define um novo cluster, né? Por isso que ele consegue extrair coisas assim bem abstratas, até como esse formato maluco aí, né, que eu estou mostrando. Um outro agrupamento que é bem parecido com esse tipo de ideia aqui para coisas arbitrárias é o spectral clustering, né? Esse aqui também é bem usual para esse tipo de problema aqui, né? É difícil de saber se você tem esse problema ou não, porque normalmente você tem muitas features, não consegue visualizar, né? Aí tem algumas dicas para isso, mas isso aqui é mais machine learning do que deep learning, né? Estou só relembrando aqui essas ideias, né? Pode falar, hein? Eu não entendi qual a diferença, por exemplo, desse do Caminhos. Porque isso aí parece um Caminhos, não? Não, é que assim, ó, o Caminhos, diferença bem simples. Diferença aqui do Caminhos, ele olha todos os dados. Todos os dados participam para definir quem pertence ao vermelho e quem pertence ao azul. Depois, todos os dados participam para atualizar o centro do vermelho e o centro do azul. Sim, sim, mas não poderia ser aquele caso que o senhor falou que tem alguns que fazem busca local, né? Que o senhor falou quando o senhor estava explicando sobre caminhos, que às vezes tem gente que alguns que tentam usar a busca local para não precisar usar todos os dados. Eu falei isso, mas eu falei do KNN, né? Ah, tá, é o KNN, É outra tá. história. Mas então, não Então, seria alguma coisa. Ah, tá, entendi. Então. é. É que para mim que esse aí ficou parecido com aquele KNN, então. De uma certa maneira ele é, né? Porque assim, ele está olhando essa vizinhança local, né? Só que aí ele vai dando esses passos ali, né? Ele vai percorrendo essa vizinhança local ali para definir o que pertence a um grupo ou outro, né? Mas é um KNN, né? Ele olha um raio aqui, quem que é vizinho, né? Faz a categorização do que é um core point, o que é um border point e tal, né? Mas ele usa o KNN. O KNN tá implícito aqui, né? Beleza? Claro que teria que abrir esse algoritmo inteiro para você entender o que é tudo isso aqui, mas, enfim, o nosso objetivo aqui não é rever tudo isso daqui, né? Se você quiser, depois eu posso te dar um toque aí de onde você pode encontrar um detalhamento maior desse algoritmo, né? Mas, enfim, isso aqui é como se fosse uma recapitulação geral aí de machine learning, né? Beleza? Bom, por último, para a gente fechar aqui, ó, eu deixei nesse slide um conjunto de vídeos aqui, curtos, né, que mostram como que você pode usar lá, com base no scikit-learn, né, alguns desses métodos aí, né,
Então, se você não tem muita fluência lá no Scikit-Learn, é legal dar uma olhada nesses vídeos aqui, porque talvez você vai precisar para fazer esse exercício dessa semana, né? O exercício dessa semana ele não tem nenhum objetivo específico, vocês vão passar um passo a passo ali, carregar um dataset, testar ali com alguns classificadores, depois algum esquema de redução de dimensionalidade, né? Quem já tem fluência com o Scikit-Learn ali vai, né, acho que achar relativamente simples, né? Mas para quem não tem tanta fluência, talvez valha a pena dar uma olhada nesses vídeos aqui e fazer esses exercícios meio que para recapitular, né, essa parte aí de codificação, né? A gente não vai usar o Scikit-Learn, né, meio que só uma revisão, a gente pode usar ele pontualmente em algumas coisas mais para frente, né, mas é mais só para repassar e usar essa aula aí como uma equalização aí de conceitos que você precisaria estar um pouco mais bem preparado, caso não esteja, né, para acompanhar a disciplina de agora em diante, né? Então é meio que um termômetro aí para vocês terem ideia de como que a coisa vai funcionar, porque Deep Learning mesmo começa semana que vem, tá? Mas continua à disposição aí se tiver alguma dúvida, né, sobre esse tema, senão a gente pode aproveitar alguma coisa desse tempo aí até para falar do projeto final. Vou já parar a gravação para o vídeo não ficar longo. Boa.